Boa tarde, me chamo Paulo Vitor. Estamos aqui no Mapeamento Cultural, onde a gente está pegando a categoria de figuras populares. E estamos aqui com Alberto Gomes dos Santos, né? Nascido de Manuel Martins e Raimunda Gomes dos Santos, né? E conhecido como marcador de quadrilha, leiloeiro, funcionário público e sindicalista. E temos aqui algumas perguntas para você. Então, para início, quando se iniciou essa sua trajetória de vida? Minha trajetória de vida, eu comecei na agricultura com 7 anos de idade, né? Que eu fui criado pelos meus tios, minha avó, e comecei a trabalhar com 7 anos de idade na agricultura. Em seguida, como criança, eu era na agricultura e muito viciado a jogar bola de pano junto com os meus meninos colegas, né? Ali ao redor da igreja, encostado da igreja. Passei a defender a bandeira de Janduís no futebol de Janduís com 15 anos de idade, jogando pelo time oficial. Joguei 15 anos até que um time de Patu, um adversário, quebrou a perna minha em campo. Exerci a minha função como sindicalista, 2 mandatos. Entrei em 78, saí em 83, renunciado. Eu renunciei o sindicato. Em 82, eu fui convidado pelo governo do estado para ser candidato a vice-prefeito dessa cidade, com o deputado Onésimo Maia, que era candidato a prefeito, e perdemos as eleições para doutor Salomão, em 82. No término na posse de Salomão, com pouco tempo, ele me convidou para eu ser secretário da Agricultura, mas como eu não fui, achei melhor renunciar o sindicato em 83, porque eu vi que eu tinha colocado dentro do sindicato política partidária, que era uma outra política que se defende. Então eu renunciei ao sindicato. Só que ainda hoje o sindicato mora na minha vida, no meu coração. Eu tenho uma obrigação, é como obrigação. Quando chega o mês de janeiro, o agricultor perguntar a mim: "Seu Alberto, nós temos inverno?" E eu tenho que responder se temos ou não. Por quê? Pela idade, pela experiência que tem, né? Então, o sindicato mora dentro de mim. A outra é as pessoas que se aproximam a mim, entre homens e mulheres, que eu vejo que está na faixa de idade de uma aposentadoria, eu sempre pergunto: já aposentou-se? Não. Pois se organize para que você possa ter direito à sua aposentadoria. Então isso, eu tenho um sindicato dentro de mim. Na minha trajetória de vida, fui candidato a vereador em 1992, meus meninos colocaram na calçada aí: Alberto vereador 92. Não dei uma passada pedindo um voto a ninguém. Mas pela confiança e amizade que tinha com o povo e o trabalho que fiz no sindicato, fui eleito o 4º mais bem votado, com 122 votos. Trabalhei 4 anos como pedreiro, ajudando aquelas pessoas pobres, carentes, que tinham necessidade de morar numa casa, fazendo a minha política em meu partido, mas sempre junto com o Bastinho, que era o prefeito. A segunda eleição, me recandidatei a vereador, tive 166 votos, perdi a eleição por 3 votos, fiquei na primeira suplência. Assumi a Câmara por 1 ano e 6 meses. Fui à terceira eleição, candidato a vereador. Tive 179 votos, perdi a eleição por 1 voto. Assumi a Câmara 1 ano e 2 meses como primeiro suplente. Segui a minha vida pública até a política de Dona Nailca. Quando senti que a política tinha mudado o sistema, só era eleito aquele
político que tinha dinheiro, quando eu não usava isso, eu usava o trabalho, a amizade, a responsabilidade de fazer pelo nosso povo. Achei melhor renunciar também à política partidária. O esporte é como eu já falei. Joguei até me quebraram a perna. Eu já casado, pai de um filho, com 3 meses de idade. Católico, devoto de Santa Teresinha. Aprendi a ser católico com a tia minha, que zelava a igreja por nome de Chica da Igreja. Comecei a gritar leilão, ajudando a minha Santa Teresinha. Em 1966, quando gritei o primeiro leilão em benefício do Clube das Mães de Janduí, ajudando a igreja. Convidado por Raimundo de Juvita. E aí segui, convidado por Bastinho Gugel, Sebastião Almeida Gugel, gritando os leilões junto com o Zé Mossoró, de Santa Teresinha, até o ano passado, e quero, se Deus quiser, esse ano, com a ajuda de Deus, dar a minha contribuição no leilão na igreja, se Deus quiser. Comecei na vida, quando se trata de esporte, se trata de uma profissão, de um vício, eu gostava de dançar desde criança. Sempre fui uma pessoa que gostei de dançar desde criança. Sempre tive minhas amizades com as moças na época, nunca me faltou que eu pudesse chegar num salão naquele mercado para dançar e faltar a cavaleira, não, sempre tinha. Comecei a dançar quadrilha em 1960, quando fui convocado em 1965 para gritar a primeira quadrilha em Janduí, da Sociedade de Janduí. Fiquei marcando quadrilha em Janduí, como também leilão, Messias Tagino, Campo Grande, Patu e Belém. Eu tinha uma responsabilidade no meio de São João, e todo dia eu tinha que ensaiar a quadrilha, quando não era nas escolas, era com a sociedade aqui em Janduí. E nos domingos eu tinha que ir, um para Messias Tagino, o outro para Belém. No São João era Janduí e Belém, e Messias Tagino. E no São Pedro era Belém com a juventude, de 8 a 10 horas, e de 10 a 12 com os casal. E o carro já estava encostado para vir para Janduí, para chegar aqui e tirar a quadrilha. Noite de São Pedro até o sol raiar. Comecei fazendo esse trabalho sem som e continuei com som. Hoje, eu não me acanho de dizer a vocês três, se eu tenho uma audição perdida, não foi só por isso, foi porque eu tive uma paralisia facial quando a doutora Nina, que foi quem me acompanhou como médica, ela disse: Roberto, o senhor vai perder a audição por conta disso, mas não se acanhe, pode continuar no trabalho do senhor. Entrei no Daniel Gugel no dia 26 de maio de 1986, no Daniel Gugel, quando fui assinada a carteira, mas que já 7 anos fazia que eu trabalhava lá desde que tem carteira assinada. Trabalhei 37 anos de carteira assinada no Daniel Gugel e 7 sem carteira assinada. Eu tenho aquela escola como a minha segunda casa. Eu tenho ex-alunos como vocês, como meus filhos. Eu amo vocês como eu amo meus filhos. Eu respeito cada professor, cada diretor daquela escola, como que seja meu pai, como que seja minha mãe. Então eu só tenho aqui agora que agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Santa Teresinha, a minha família, 3 filhos que tive, mais a minha esposa, Elizabeth. Agradecer todo esse trabalho, essa trajetória e muito mais, esse apoio que vocês, ex-alunos do Daniel Gugel, me deram quando eu agora, há 2 anos, eu entrei num tratamento e com o apoio que vocês me deram, eu estou aqui para responder essa entrevista, esse trabalho que vocês estão fazendo comigo aqui. E agradecer que cada
a apresentação que vocês já fizeram comigo, a homenagem, para mim, foi como que eu estivesse tomando uma medicação dentro do meu tratamento, que ali eu estava fazendo o meu tratamento. E me dando mais vida para que eu possa fazer muito mais ainda por Janduí e por cada um filho dessa cidade. Aprendi na parte religiosa, como já disse, que sou católico, convidado pela Assembleia de Deus, pelas outras igrejas, mas eu sou católico de coração. Cheguei ao conhecimento numa instituição de saúde de São Paulo, quando a igreja mandou pedir um auxílio para ajudar umas crianças em cirurgia. E eu faz um ano que eu contribuo com essa instituição e aprendi com o padre, que é o chefe da instituição, a rezar e a pedir a Deus cada dia, cada hora, para mim, para meus filhos, para minha família, para meus amigos, cada dia de felicidade e de amor pela vida. Então aprendi isso com essa instituição, com essa ajuda que eu dou para a igreja, sempre com as cartas que o padre manda para mim. Então aí reforço-se mais dizer que sou católico. Assumi a minha mãe, uma irmã com 14 anos de idade, meu filho. Comecei a trabalhar, botei ela numa casa, minha irmã. Comecei a trabalhar com 14 anos, dei conta da minha irmã e da minha mãe, fiz essa casa, botei todas as duas aqui, Deus levou. Mas eu continuo, graças a Deus, com vida, trabalhando junto com minha família e com a minha sociedade. Então eu não tenho como agradecer de coração essa visita, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui comigo. Deus é quem vai pagar com o futuro de cada um de vocês. Então, tendo em vista toda essa trajetória que você falou, com a parte do sindicato, como sindicalista, também como vi que você tem uma ligação muito forte com o Daniel Gurgel, eu quero, como marcador de quadrilha também, né? Quero que você diga um pouco como é a importância de tudo isso que o senhor fez do seu trabalho na sociedade. Como você enxerga a importância disso tudo que você fez? Oh, que beleza essa pergunta. Que beleza essa pergunta. Quando eu entrei, há 2 anos aqui atrás, num tratamento que senti que eu estava faz um tratamento de CA, quando se sabe que CA é como você receber um tiro numa 12. Mas eu recebi, meu filho, um apoio tão grande da assistência médica de Janduí. E quando meu filho pegou num documento do médico que veio de São Paulo e precisava de eu entrar num tratamento de CA de próstata, ele disse: papai, eu vou a Mossoró falar isso a uma amiga minha que eu tenho em Mossoró para conseguir isso para o senhor. E foi, meu filho. Falou com ela, mostrou, ela disse: Adalberto, seu pai nós vamos tratar dele a partir de dezembro, do ano atrasado. E aí, a importância de tudo isso que eu fiz na minha vida, eu acho que eu recebi tudo de presente nesse tratamento. Porque aí eu tive o Hospital de Janduí, o Hospital de Mossoró, o Wilson Rosário, de 5 médicos, 2 cirurgiões, uma nutricionista, uma psicóloga e uma assistente social. E os enfermeiros com enfermeira, trabalhando comigo, aquele carinho, aquela forma: seu Alberto, o senhor vai ficar bom. O hospital daqui, doutor Salomão, os médicos, dona Nailco, os enfermeiros, os motoristas.
E aí, em casa, meus filhos, minha esposa, meus cunhados, minha família. E aí a sociedade de Janduís todinha, meu filho, como eu já falei, aonde os ex-alunos do Daniel Gugel, que chegavam nessa calçada aí, diziam: "Seu Alberto, o senhor fica bom." E aí Deus me curou e a força de vocês. Porque na minha cabeça não entrou depressão e nem ansiedade. Só entrou fé em Deus e na palavra que cada um de vocês diziam a mim. Então, eu às vezes me perguntava nos recados: "Meu Deus, o que é que eu fiz de tão bom que estou recebendo esse carinho?" E aí eu vou dar uma resposta bem clara aqui. Como eu disse que fui arrimo de família, com 14 anos de idade, que botei a minha mãe e uma irmã doente dentro de casa. Minha mãe ficou doente mental de um resguardo e a minha irmã já nasceu doente. E eu assumi com 14 anos. Meu pai tinha terra, meu pai tinha dinheiro, meu pai tinha tudo. Mas eu preferi, nós éramos 4 filhos, mas eu preferi ficar com minha mãe, sem dinheiro, sem saúde, cuidando dela, até a hora que Deus levou ela. Então eu acho, meu filho, que tudo que eu recebi na minha vida, agora nesse tratamento, foi esse trabalho que eu fiz ao longo da minha vida, da minha trajetória. A outra foi 1979, quando eu era presidente do sindicato. As mães de Janduís falavam comigo naquele sindicato: "Seu Alberto, por que é que só se listra o homem e a mulher não se listra?" Eu digo: "Tenho fé em Deus que eu falo direto com o governo." O governo era do regime militar, o sindicato era um rabugem, mas coincidiu do governo vinha arrumar a política de Bastinho Onésimo, e eu pedi ao secretário da prefeitura, e Valdés, professor Valdés, faça um ofício solicitando a inscrição a mãe de família que não tem marido e que tem 10 filhos, que naquele tempo as mães de família pariam 10, 15 filhos, elas tinham 10, 15 filhos, e só se listava num programa de emergência só o masculino até 16 anos, de 14 já não tinha direito. E como essa mãe de 10 filhos ia dar de comer a seus filhos? E ela se valia de Alberto como presidente do sindicato. Eu falava o prefeito, eu falava o vereador, eu falava o deputado, e eles davam moleza. Mas Deus é maravilhoso. No dia que o governo veio arrumar essa candidatura de Bastinho com o Onésimo, Chicão e Valdés fizeram o ofício, que eu não sabia fazer. Eu só tinha o 5º ano, mas tinha coragem de falar a verdade. Eu tinha o apoio da sociedade. Fui o 3º a falar com o governo do estado, mostrando o ofício, pedindo 500 inscrições. E as mulheres cheias de precisão. E aí o governo chamou o secretário e disse: "Tem condições de listar?" Ele disse: "Tem." Então Janduís, meu filho, minha filha, meu primo, foi o primeiro município no país e na região Nordeste que uma mulher teve direito a se alistar num programa de emergência. Porque aí o governo deu 600 inscrições, Janduís. Então toda mãe de família que não tinha um marido e que tinha filho teve o direito de se listar na emergência. E se listou até Edith de Martins, que era uma moça como ainda hoje é, porque ela era arrimo de família. Então, tudo quanto eu recebi agora nesse tratamento foi justamente isso que eu fiz ao longo da minha vida. Por isso eu peço a Deus para fazer ainda muito mais. Quando eu estou rezando o meu texto na hora de dormir, que termina, eu olho para Jesus. O Senhor vai me dar saúde, vida
para que eu possa trabalhar para minha família e para a sociedade de Janduí. Quero aqui agradecer essa presença de cada um de vocês que estão aqui comigo, nessa pergunta que você fez agora. E se tiver mais, pode fazer, porque eu estou aqui para nós conversar, para nós falar. Eu passei na minha vida, como eu já falei, trabalhando para dar conta da minha mãe, da minha irmã. Tinha dias que o passado não tem nenhuma aparência como no presente hoje. O passado tudo era difícil. Um ano seco como foi esse ano aqui, se nós tivéssemos pegado no passado, quando pegava um, se falava numa emergência. Eu já falei, só tinha direito o homem. Mulher não tinha. Eu já tinha direito em 79 para 80. Mas a gente tinha que trabalhar todo dia, no meu caso, solteiro, e muito, para ver se arrumava o dinheirinho para fazer a feira para minha mãe. Hoje não, hoje é tudo diferente. Hoje, graças a Deus, não concluí um curso superior porque não tive condições. No futebol, eu fui convocado para jogar pelo Potiguar em Mossoró. Não fui, porque eu precisava de trabalhar para minha mãe e para minha irmã. Mas eu tinha um dever, uma obrigação de defender a bandeira de Janduí naquele jogo oficial. Eu tinha que fazer um gol como Neymar pelo Brasil. Eu tinha um apelido, Dr. Alberto. Dr. Alberto, eu quero um gol. E eu tinha que fazer. Até que um dia fui marcado e fui quebrado na perna ao primeiro minuto de jogo que entrei dentro de campo. Mas estou aqui com saúde hoje, graças a Deus, junto com vocês, agradecendo. Então, meu filho, a vida que eu vou pedir agora, muitos anos de vida para os três aqui. 79 anos de vida que vou fazer, se Deus quiser, eu e minha esposa. A gente passou por muita coisa, boa e ruim. Mas digo a todos três, há dois caminhos, um torto e um linheiro. O linheiro é mais comprido, o torto é mais curto. Há dois tempos, um bom e um ruim. O ruim é mais curto. Quando o ruim chegar perto de vocês, tenham paciência. Espere pelo bom que ele vem na frente. Assim digo eu hoje. O que eu passei dentro de esses 79 anos, indo trabalhar onde meu pai estava, daqui a 15 quilômetros, andando de pés, para ganhar um conto de réis para trazer para minha mãe. Ele tinha terra e tinha dinheiro, mas não dava não. Eu ia trabalhar, eu trazia para ela. Eu digo a vocês isso. Eu vinha de noite de lá para cá, não tinha medo de nada, porque eu vinha perguntar à minha mãe. E uma hora dessa eu voltava daqui para lá, voltava assombrado com medo. E eu ia de frente a meu pai. Ele está aqui, porque o retrato não está aqui. E se você pudesse não, você vai, né, deixar uma mensagem para todas as pessoas que vão ter acesso a essa pesquisa aqui. Para todas as pessoas? Isso. Não só para nós que estamos aqui como entrevistadores, mas para todo mundo que vai ter acesso também a essa pesquisa. Olha, professor Cássio, e dentro da igreja de Janduí, dentro da escola, professor Cássio é uma figura dentro das crianças, dentro do adolescente, dentro dos demais idades, e encostado a mim na minha idade de 79 anos. O professor Cássio é essa figura. Ele é o homem que veio como eu. O professor Cássio é como eu. Foi criado por uma mãe, sem pai. Mas Deus deu tudo de bom ao professor Cássio, como está dando, porque professor Cássio é tudo para mim. Professor Valdés também. Professor Rene, naquela escola, professora Márcia, diretora, e finalmente todos os professores de Janduí, a partir de Dona Alvani, a Luísa Gugel, Altamiro Gugel, eu devo tudo a esse pessoal. E quando vocês falaram
no meu curso de escolaridade, o grau de escolaridade, que eu só tinha o 5º ano, eu sou perguntado por juiz de direito, por médico por aí afora onde eu tenho passado, o seu grau de escolaridade de 5º ano primário. Não, o senhor é mais preparado do que 5º ano primário. Agora, vem a resposta. Se eu trabalhei mais de 40 anos no Daniel Gugel, com professor, com diretor, com criança, com adolescente, eu tive que me formar professor, pai, amigo, porque eu tinha que fazer tudo isso. Eu tinha que zelar as crianças, tinha que zelar o adolescente, o professor, o diretor e o ASG. Nós enfrentamos hoje uma nova geração. Se não tiver quem coloque na mente das crianças o caminheiro, como eu falei, ele vai entrar no torto. Então a cultura, a música, o esporte, são 3 coisas que, colocando dentro da mente da criança, jamais ele vai entrar em caminho torto. Ele vai ser um profissional. E esse profissional, ele tem um retorno para a cidade dele logo muito ligeiro, porque começa um retorno com menos de 20 anos. A diferença do caminho torto, que com menos de 20 anos ele está perdendo a vida. Ao contrário, ele começa a trabalhar como profissional e aí vai ajudar a comunidade. É o que eu tenho mais dentro de mim e oferecer a vocês saúde, para que vocês possam fazer muito mais do que o que vocês estão fazendo pela educação, pela cultura, pelo esporte, pela música, pela religião, por todas essas coisas. Então eu desejo muita felicidade para vocês 3, para os companheiros de cada um de vocês. Eu mando um abraço de coração, porque eu estou aqui com 3 filhos, com todo respeito, e os que não vieram, mas vão ver esse filme, vão ver e ouvir essa história. E, para concluir, no sindicato, meu filho, eu tive de tirar doente de Janduís, com 8 facadas, com 6 tiros, e dar uma guia, e tirar daqui para Mossoró, e voltar todos eles vivem e ainda hoje estão vivos. Mulher com a criança com o pé de fora, eu tirar daqui para Caraúba, daqui para Mossoró, e voltar a mãe e voltar os filhos vivos. Então, tirar deles para Recife, tirar deles para Fortaleza. Então eu acho que tudo isso foi um trabalho muito gratificante que eu fiz quando passei no sindicato, que como político eu não fiz. E por isso eu disse a vocês, o sindicato mora dentro de mim, mas política partidária não. Então, uma mensagem de saúde para cada um de vocês, cada um dos seus colegas, e que Deus abençoe de coração abençoe vocês.